Pois todo mundo tem acesso à internet? Hã? Era de se esperar. Ai, tá abafado aqui. Hã? Não, eu imaginei. E ainda mais dependendo da aula. Na minha aula, o povo não vai entrar mesmo, né? Certo? Mas tem aqui Daniel, Juliana e Máxima para me servir de companhia. Abaixa o áudio aí, gente. Bom dia para quem está em casa. Bom dia. Ah, precisava de um café. Hoje é empreendedorismo. Vou esperar ver se entra mais alguém. Mais uns 2 minutinhos só. Cheguem mais para cá, porque eu vou botar o vídeo. E aí é melhor para vocês assistirem. Bom dia para quem está chegando agora. O nosso próximo... Chega mais para frente, gente. Não mordo, não. Hã? Poxa, mas aí fica mais perto do vídeo. Eu vou colocar para vocês. Deixa eu te mostrar um negócio aqui rapidinho. Tá vendo esse trade? Foram 117 mil reais com a bolsa em alta que eu ganhei. Bolsa brasileira batendo recorde. Nós vamos ver o próximo item que a gente
vai estudar é a Bolsa de Valores, né? Faz favor ali do lado pra mim. Tem condições desse barulho lá fora. Jesus, meu espírito. Então, gente, linda, como o nosso próximo assunto vai ficar aí atrás mesmo. Eu não mordo, não, gente. Vocês têm medo de mim. O próximo assunto é Bolsa de Valores. Eu vou aproveitar, né, que hoje eu não posso estender muito a matéria. Não precisa pegar, não. Eu vou botar o vídeo sobre a Bolsa de Valores. Depois, eu não sei se esse vídeo vai aparecer tudo sobre como é um pregão antigamente, que é a forma como se chama a movimentação na Bolsa, tá? E aí eu vou compartilhar com o pessoal que está em casa, nós vamos assistir juntos. Ai, Deus, interromper. Vamos ver se agora vai. Compartilhar o som, a tela. Pronto, agora está no lugar certo. De valorização e de pessoas físicas cadastradas. Juros oficiais nos patamares mais baixos desde sempre. Empresa brasileira abrindo capital e bombando na Bolsa Americana. 2019 certamente brasileira batendo recordes de valorização e de pessoas físicas cadastradas. Juros oficiais nos patamares mais baixos desde sempre. Empresa brasileira abrindo capital e bombando na Bolsa Americana. 2019 certamente vai deixar saudades no investidor do mercado de capitais brasileiro. E já que em 2020 a história da Bolsa de Valores no Brasil completa 130 anos, a gente resolveu preparar um conteúdo especial para falar de como o mercado organizado de ações teve início no mundo e se desenvolveu ao longo dos anos. Já entrego uma coisa aqui, teve participação importante de brasileiro nisso tudo.
E o desenrolar desse novelo, garanto, é uma das melhores histórias de mercado de todos os tempos. Primeiro a gente roda a vinheta, você aproveita e já deixa o like e ativa as notificações no sininho lá no canto. A gente continua, não sai daí. Quase todo mundo já ouviu falar da bolsa, né? Muita gente sabe o que é. Como funciona e até já negociou por lá. Mas o que pouca gente conhece é a origem do mercado de ações e principalmente como surgiram as bolsas de valores mundo afora. Qual foi a primeira? Qual é a maior e mais importante hoje em dia? Bom, locais específicos onde ocorriam trocas comerciais existem desde muito tempo. Eram mais ou menos como os mercados públicos de hoje em dia, onde ocorriam as transações livres entre as pessoas. Muitos desses locais ficam próximos ou ficavam próximos das regiões portuárias do mundo antigo e foram muito comuns em praças e pontos de encontro de inumeráveis cidades da antiguidade, na Grécia e no Império Romano. Mas a Bolsa de Valores como conhecemos hoje, que é basicamente onde se compram e vendem títulos com fé pública, frações de capital de empresas, excedentes de produção, além de contratos de commodities, câmbio ou metais preciosos, surgiu mais recentemente na história da humanidade. O primeiro mercado organizado de valores do mundo surgiu por volta do final do século XV em Bruges, na Bélgica, e fez parte do movimento de expansão comercial ocorrido na Idade Média. Mas foi em meados do século XVI, em 1561, em Antuérpia, cidade portuária de grande importância até hoje, também na Bélgica, que foi baseada uma instituição específica para a negociação de ouro, moedas e alguns documentos que indicavam compromissos financeiros, algo como as letras de câmbio que a gente conhece hoje em dia e que foram inventadas pelos Cavaleiros Templários ainda na época das Cruzadas, além de empréstimos. Essa é considerada por muitos como a primeira bolsa oficial de títulos e mercadorias. Aliás, é daí que muitos acreditam que vem a origem da designação da língua inglesa de stock market, que significa mercado de ações hoje em dia, né? Porque seria relativo ao mesmo significado da palavra estoque em português, ou stock em alemão e holandês também, que quer dizer excedente, acúmulo, no sentido de que naquele tempo, onde as pessoas em geral viviam basicamente das atividades de subsistência, elas negociavam apenas aquilo que não seria consumido pela própria família para sobreviver, ou seja, o estoque. As primeiras ações, títulos de frações de propriedade ao portador, que se tem notícia, foram emitidas em 1602, ali pertinho da Bélgica, em Amsterdã, na Holanda, pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, que na época monopolizava a colonização e o comércio na Ásia. E essa emissão de ações ao portador e demais obrigações foi o que deu origem à primeira bolsa de valores como nós conhecemos atualmente, a Bolsa de Amsterdã. E aqui entre nós, hein? Só aprender a falar perfeitamente o nome dessa companhia em holandês vai te dar quase proficiência na língua. Verenigde Oost-Indische Compagnie. Cheguei quase lá, hein? Pois bem, existia a Companhia das Índias Orientais e existia também a irmã gêmea dela, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que obviamente atuava no outro lado do globo. E é a história dessa companhia em especial que vai exercer papel central na fundação da maior e mais importante bolsa de valores do mundo. Mas não só isso, também da própria cidade de Nova York, além do estabelecimento do icônico endereço que hoje significa sinônimo de mercado financeiro nos Estados Unidos. Eu estou falando, é claro, de Wall Street.
Mas antes a gente vai voltar um pouquinho no tempo da história e entender como os holandeses chegaram à América, primeiramente aqui mesmo no nosso país, durante a ocupação do Nordeste brasileiro. Bem, como eu falei antes, as companhias eram gêmeas, sendo que, por óbvio, as orientais exploravam o leste ou o oriente e as ocidentais exploravam o oeste ou ocidente, nas distantes terras do que naquele momento ainda se conhecia em vários lugares do mundo como a Nova Índia. Você já sabe a história, né? Lá por volta dos anos 1490, portugueses e espanhóis estavam estabelecendo novas e lucrativas rotas comerciais a partir do novo caminho marítimo para as Índias, que era de onde eles traziam as especiarias, produtos diferenciados e muitos metais preciosos. Dessa forma, eles evitavam atravessar o Mar Mediterrâneo, que na época era controlado pelos italianos, e por regiões complicadas do Oriente Médio, ali onde até hoje tem muitos problemas geopolíticos e conflitos. E foi numa dessas viagens que no ano de 1500 o navegador português Pedro Álvares Cabral acabou aportando, meio que sem querer querendo, no que ele chamou de Terra de Veracruz, em Porto Seguro, na atual Bahia. É por isso que os portugueses chamaram os nativos locais, que eles encontraram logo que se depararam com a terra, de índios. Àquela altura, eles achavam que tinham, de algum modo, chegado ao território das Índias. Mas pelo outro lado, claro, as cartas de navegação europeia da época não tinham muito conhecimento a respeito da enormidade do Oceano Pacífico. A partir dali, os portugueses dominaram todo aquele território durante cerca de 100 anos e estabeleceram colônias de exploração e de povoamento. Foi nos idos de 1600 que ingleses e holandeses, em busca do rico comércio de açúcar e madeira de pau-brasil, iniciaram suas investidas para a tomada das capitanias do Brasil colonial. E após várias tentativas, a invasão do território brasileiro pelos holandeses ocorreu primeiramente em 1624, na então Vila de Salvador, e depois em 1730 tomaram de assalto a riquíssima Vila de Olinda, e assim passaram a controlar todo o Nordeste do Brasil e instalaram a sede da colônia da Nova Holanda no local em que hoje é a cidade de Recife, em Pernambuco. Foi a Mauritsstad, ou Cidade Maurícia, governada pelo Conde Maurício de Nassau. Para lá, migraram várias famílias holandesas que se estabeleceram e desenvolveram a economia da região, explorando os recursos naturais abundantes e fazendo negócios com todo o mundo na época. Quem detinha os direitos de explorar aquelas terras e era responsável por recrutar essas famílias para se instalarem na nova colônia era justamente a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Várias dessas famílias que se estabeleceram no Recife eram de comerciantes de origem judaica que falavam bem português, porque tinham fugido, vejam só, da Inquisição portuguesa da época. Isso agora é importante para contextualizar. O povo judaico sempre foi muito perseguido e por isso mesmo bem pouco territorialista. Justamente por isso, até hoje, muitos preferem manter suas economias em liquidez, girando no mercado, ao invés de adquirir imóveis, por exemplo. Sempre foram bastante apegados ao comércio, tendo desenvolvido ainda mais essa atividade quando sofriam perseguições religiosas dos reinos e protetorados católicos europeus. É que o papado possuía grande autoridade no feudalismo e não era permitido aos judeus na Idade Média produzir nada nem se estabelecer nos feudos. Logo, eles acabaram por fazer da compra e venda das mercadorias produzidas nos burgos a sua profissão. Ao invés de serem ferreiros, carpinteiros ou pastores de gado, eles eram mercadores. Assim desenvolveram por gerações o domínio da arte de fazer negócios. E essas habilidades eram invejáveis durante os tempos das grandes navegações e dos descobrimentos, lá pelo final do século XV, porque se pretendia, sobretudo, tradear, fazer negócios com os povos que se imaginava encontrar no Novo Mundo. Foi com esse espírito que alguns judeus vieram se estabelecer no Nordeste brasileiro, mesmo antes dos holandeses, porque a coroa portuguesa já havia até concedido terras a uns poucos judeus para tentar povoar o Nordeste.
Mas foi só mesmo depois da chegada dos holandeses que os judeus tiveram liberdade de culto, tendo inclusive fundado em Recife a primeira sinagoga das Américas, que existe lá até hoje. Bom, só que a Nova Holanda teve vida curta e os portugueses não iam deixar barato, né? Depois de inumeráveis conflitos aqui e ali, os patrícios organizaram uma resistência que foi capaz de expulsar e reconquistar em definitivo o território. Foi a Batalha dos Guararapes que pôs fim a 24 anos de dominação holandesa em Pernambuco. Nesse momento, muitas famílias já haviam sentido o caldo entornar de novo e tinham a opção de voltar para a Holanda ou ficar e se converter. Vários lançaram seus barcos ao mar para fugir dos bacamartes luso-brasileiros. Alguns iam para a região das Antilhas Holandesas no Caribe, mas a maioria rumava mesmo de volta para Amsterdã. Mas, como desgraça pouca é bobagem, um navio que saiu rumo à capital holandesa junto com outras dezenas de refugiados foi atacado por um bando de piratas. Os piratas eram os assaltantes de carga da época e faziam dinheiro no mercado negro. Eles provavelmente sabiam que muita gente com algum poder aquisitivo estava ali com todas as suas economias. O navio pernambucano acabou sendo destruído e boa parte dos passageiros morreu no ataque. Mas eis que de repente outro navio surgiu no horizonte. Era uma embarcação francesa que resgatou 23 sobreviventes e escoltou eles até a Jamaica. Claro, tendo cobrado um bom montante dos bens que sobraram a bordo depois do ataque dos piratas. Bem, era ruim, mas era melhor do que a morte certa no mar, né? Mas também não dava para ficar na Jamaica porque lá estava a Inquisição Espanhola e com ela a perseguição aos não praticantes da fé católica. E como eles não tinham mais dinheiro para voltar para a Europa, os 23 negociaram com a fragata francesa para irem até a possessão holandesa mais próxima, que era a colônia da Nova Amsterdã, na América do Norte, situada na porção de terra onde é hoje a ilha de Manhattan, em Nova York. Aliás, né, Manhattan é um nome bem holandês, já percebeu? Assim como o nome de outros dois famosos distritos da cidade de Nova York, Brooklyn e Bronx. Estes eram os nomes dos proprietários holandeses daquelas glebas na época. Lá, os pernambucanos formariam a primeira comunidade judaica da América do Norte, dando o pontapé inicial na história da cidade. A Manhattan de 1654 era bem pior do que o Recife daquele ano. A Nova Amsterdã era uma pequena vila onde se falava algo como 18 línguas diferentes, e que fazia basicamente o comércio de peles no vale do rio Hudson. Como a vila era constantemente atacada pelos nativos americanos, os índios de lá, um muro de madeira e barro havia sido construído ao norte do povoado para defesa, que ajudou a conter os ataques por mais de 50 anos. Em 1964, 10 anos após a chegada dos 23 do Recife, a Nova Amsterdã foi tomada pelos britânicos e viria a se tornar uma das 13 colônias originais dos Estados Unidos da América. Dali em diante, a pequena cidade mudaria de nome para Nova York e, com os territórios relativamente pacificados, seguiu avançando para além dos limites daquele muro. Em 1699, o muro foi completamente derrubado, tendo no local permanecido apenas a rua. Que rua? A Rua do Muro, Wall Street em inglês. Os descendentes diretos e indiretos desses 23 pioneiros chegados do Brasil se tornariam fundamentais para a história dos Estados Unidos. E um desses descendentes ajudou mais tarde a fundar a Bolsa de Valores de Nova York. Foi ali na Rua do Muro que floresceu um mercado organizado de commodities e excedentes de produção, títulos e ações de companhias que surgiam por todas as partes dos Estados Unidos. E em maio de 1792, debaixo de uma árvore de plátano em frente ao número 68 da Wall Street, para fazer frente à concorrência de um grupo de poderosos comerciantes de títulos da dívida pública que haviam reduzido as taxas de comissão,
24 corretores se reuniram e assinaram um documento que ficou conhecido como Bretton Woods Agreement, Acordo do Plátano. Esse acordo criou uma espécie de clube fechado, uma panelinha como a gente chama, né? Cujos membros concordaram em negociar apenas entre si e em manter uma comissão fixa de 0,25% sobre os valores negociados. Entre eles estava um descendente daqueles que partiram do Recife. Seu nome era Benjamin Seixas e a assinatura dele consta lá no documento original preservado que indica a fundação daquela que seria reconhecida como a maior e mais importante bolsa de valores do mundo. Esses arquivos da NYSE, na sigla em inglês da bolsa, estão localizados no 19º andar da 20 Broad, o prédio adjacente à Bolsa de Valores de Nova York. E você pode ir lá conferir. Um ano mais tarde, o grupo passou a se reunir também na Tontine Coffee House, quando o tempo ficava muito ruim. Mas em geral os negócios eram feitos mesmo ao ar livre. Os americanos mais old school ainda usam o termo Bretton Woods Agreement para designar aquele acordo de cavalheiros, ou feito no fio do bigode, como a gente conhece aqui no Brasil. O contrato de Bretton Woods é homenageado também pela The Economist e dá nome à coluna de mercados financeiros da revista inglesa. Em 1817, estes mesmos 24 corretores, com outros mais que se juntaram ao grupo, abriram oficialmente a New York Stock Exchange, a NYSE em inglês. O grupo trabalhava inicialmente na cotação de ações de 10 bancos e empresas locais. Até meados do século XIX, no entanto, as ações respondiam por uma pequena parte dos negócios das bolsas de valores, embora os Estados Unidos, além da Inglaterra, França e a Bélgica, se utilizassem da bolsa para financiar bancos centrais e empresas construtoras de infraestrutura. Nos Estados Unidos, 70% dessas obras eram financiadas pelo poder público. Nessa época, as empresas industriais eram raras. O Estado é que liderava a expansão ferroviária, por exemplo, seja como operador na Bélgica, proprietário de terras na França ou regulador nos países anglo-saxões. Foi graças ao dinamismo dos inúmeros pequenos bancos da Nova Inglaterra que os Estados Unidos tornaram-se o segundo país, depois da Bélgica, onde as ações desempenhavam o papel mais importante nos negócios da bolsa. A NYSE é de longe a maior bolsa de valores do mundo e concentra algumas das mais icônicas corporações do planeta, que compõem na sua maioria o índice Dow Jones, tais como a Coca-Cola Company, General Motors, McDonald's, Boeing, Visa, Walt Disney, entre tantas outras. A sua capitalização de mercado, que é o somatório do valor de todas as empresas que nelas são negociadas, supera os 30 trilhões de dólares e ela tem uma movimentação mensal de cerca de 1,5 trilhão de dólares. Só para comparação, o volume financeiro de negócios na B3 aqui no Brasil é de menos de 100 bilhões de dólares, ou seja, menos de 10% da Bolsa de Nova York. Mas essa não é a única bolsa da Big Apple. E além da primeira, eles têm também a segunda maior bolsa do mundo em volume e capitalização de mercado, a Nasdaq Stock Market, ou simplesmente Nasdaq. O nome é um acrônimo de National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Em português, a Associação Nacional de Corretores de Títulos de Cotações Automáticas. Ela também fica em Manhattan, na Broadway, e lá estão listadas mais de 2.800 ações de diferentes empresas, em sua maioria de pequena e média capitalização. Ela foi fundada em 1971 e a capitalização de mercado é de 10,8 trilhões de dólares. O índice Nasdaq se caracteriza por reunir empresas de alta tecnologia em eletrônica, informática, telecomunicações, biotecnologia, entre outros, tais como Apple, Facebook e Amazon. Tem ainda uma outra importante bolsa nos Estados Unidos, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros de Chicago, ou Chicago Mercantile Exchange. A CMA, como é conhecida, foi fundada em 1898
como Chicago Butter and Egg Board, ou seja, Comissão de Manteiga e Ovos de Chicago. Talvez esse fosse os únicos excedentes negociados na época, né? Originalmente, a bolsa era uma organização sem fins lucrativos, mas em 2002 lançou ações e fundiu-se com a Chicago Board of Trade em 2007. A CMA tem um dos maiores volumes de negociação do planeta e trabalha com vários tipos de instrumentos financeiros, taxas de juros, ações, moedas e commodities. É a maior bolsa do mundo no mercado de opções e contratos futuros de juros abertos, tanto em volume operado como em contratos custodiados. Outras grandes bolsas pelo mundo, em capitalização de mercado e ordem de importância, são a Bolsa de Tóquio, no Japão, a Bolsa de Xangai, seguida de pertinho pela Bolsa de Hong Kong, ambas na China, e as bolsas europeias, sendo que a maior delas é a Euronext, formada em 2000 pela unificação das bolsas de Amsterdã, Bruxelas e Paris, para a atuação unificada na União Europeia, além, claro, das importantes bolsas de Londres, na Inglaterra, e Frankfurt, na Alemanha. E claro, né, tem a nossa B3, que fica em São Paulo e é a maior bolsa da América Latina, que, como eu falei no início do vídeo, vai fazer 130 anos desde o seu primeiro respiro, ainda com outro nome, lá no ano que vem. Ela é a 18ª maior bolsa mundial e a sua capitalização de mercado é algo em torno de US$ 1 trilhão. A primeira bolsa de valores brasileira é do período colonial. A Bolsa Livre foi fundada na Terra da Garoa em 23 de agosto de 1890 e seria o embrião da Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa. Só que até 1960 haviam 27 bolsas de valores vinculadas às secretarias estaduais. Mas isso é uma história para um outro vídeo. E aí, gostou do vídeo? É muito legal essa história, né? Bom, e se você acha que esse tipo de conteúdo é interessante, mesmo para quem só é curioso ou está querendo saber um pouco mais sobre o mercado financeiro de um modo geral, compartilhe esse vídeo. E deixa o like e o seu comentário aqui embaixo. É bem importante para o crescimento do canal e para que a gente consiga chegar a mais pessoas e levar histórias como essa para inspirar os brasileiros a investirem melhor. E se você estiver precisando de ajuda para fazer investimentos, aqui embaixo na descrição tem um link para você conversar direto com um assessor de investimentos da EQI Investimentos. Bons investimentos para você! Tá gravando? Saiu, acabou.
Então, gente, gostaram? Hã? Não entendi. E o que eu acho legal desse vídeo é que, assim, ele vai contando. Não vai dar tempo de mostrar para vocês hoje. Deixa eu ver se dá rapidinho aqui. Como é que era um pregão. Ah, eu ainda tenho 5 minutos. Ai, ai. Vocês querem me ver indo embora mesmo, né? Aqui, vem ver rapidinho. Chega para cá, para trás. Com distanciamento, com distanciamento. Parecia uma zona de conflito. Realmente era uma guerra. Um hospício. O operador de pregão é tudo meio louco, né? A maioria, tudo meio... se você for uma pessoa normal, você não sai para ser operador de pregão. Um estádio em final de campeonato. Apertado demais. Geralmente você tava numa torcida de futebol, entendeu? Era assim, bem compacto o negócio. O pregão Viva Voz da Bolsa de Mercadorias e Futuros era a própria imagem da instabilidade do mercado financeiro. Mas nos últimos dias de junho, o Viva Voz ficou rouco. O silêncio em pleno horário de negociação antecipava o fim. A partir de 1º de julho, ninguém mais vai negociar no cara a cara. Todos os contratos na BMF serão fechados pelo computador, assim como já acontece na Bovespa desde 2005. O Viva Voz começou a minguar há 2 anos, quando as corretoras passaram a escolher como preferiam operar. Os homens que se diziam prontos para a luta diária tiveram pouca chance na competição com as máquinas. Pregão eletrônico, você consegue fazer uma oferta de compra, uma oferta de venda, enviar a sua intenção de comprar e de vender para o sistema e todo mundo perceber isso e visualizar em menos de 0,1 segundo. Enquanto que uma conclusão de um processo de negociação à viva voz, quer dizer, apregoando e mostrando sua intenção de comprar ou vender, leva em média 2 minutos. Desde o início de 2009, o pregão no grito respondia por menos de 3% do volume negociado na BMF. Os operadores credenciados eram 360, um grupo pequeno perto dos 1.200 que circulavam nos anos 90. E chamava BMF de Bósnia na época. Porque o nosso mercado era aquela pancadaria, correria para lá e para cá, às vezes a porta abria, caía todo mundo no meio da praça. Satoru acompanhou de perto o crescimento do pregão. Ele estava lá no dia da inauguração, em janeiro de 1986, e trabalhou no pregão por 14 anos. Mas se lembra bem do primeiro dia. Tinha, no máximo na época, tinha 20 pessoas dentro do pregão. Tá? Algumas delas eram até o próprio dono da corretora. A gente usava um telefonão que ficava pendurado na cintura, com um gancho que você botava no ouvido. Alguns operadores botavam o telefone o aparelho pesado na cintura do auxiliar e ficava só com o fone na mão e o auxiliar ficava atrás do cara com a planilha na mão e fazendo boleto. E eu fazia isso, inclusive. Como ele, muitos dos operadores começavam como auxiliares, para só então poder negociar de fato em nome das corretoras. E esse dia era uma glória para os novatos. Era um sonho de auxiliar, né? Virar operador de pregão. Vai lá, volta lá, obrigada. Dá para ter uma ideia, né, de como a tecnologia, vocês que gostam tanto de tecnologia, como a tecnologia foi importante para poder fazer essa negociação da Bolsa de Valores, fazer com que a Bolsa de Valores pudesse funcionar efetivamente, né? E hoje a gente tem as grandes empresas de tecnologia dentro das bolsas de valores, não só negociando, mas também dando estrutura. Não tem como pensar uma bolsa de valores hoje sem internet, né? E a rapidez com que as coisas acontecem no mundo, elas mexem diretamente ali com o índice da bolsa, né? Então, até comentei com vocês aquela história lá do Cristiano Ronaldo, com as ações da Coca-Cola. Aí primeiro eles pegar um telefone, executar uma ordem, aquela tremedeira toda. Coisas que fazem oscilar a Bolsa de Valores, né? Então, é muito importante. E, assim, as empresas que têm ações... Bruna, eu estou dando aula.
Menina, isso é vício. Eu estou dando aula e você está desesperada no telefone. Ter uma empresa com ações na bolsa significa que essa empresa é sólida, né? Que essa empresa ela tem que apresentar na bolsa os documentos. Normalmente, né? Não pode ter sonegação de imposto, tem que andar direitinho, né? Então, é um bom sinal para a saúde financeira de uma empresa ter ações na Bolsa de Valores, tá bom? Beijo para vocês, tchauzinho. Obrigada pela participação, quem estava em casa. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Obrigada, beijo.